Olá, você está no RangelCast e, como sempre, o RangelCast é direcionado por Deus para edificar a sua vida. E hoje temos uma presença muito especial, mas antes disso, se inscreva aí no canal, tá? Aperta o sininho abençoado para você receber todos os nossos programas, aquela notificação, compartilhe, chame mais gente para ver conosco, assista conosco, todas as semanas uma entrevista inédita para você. E olha, hoje eu quero falar sobre o profético, porque Deus preparou esse encontro para nós. Também siga lá no Instagram, RangelCast, TikTok, se delicie com as bênçãos que Deus tem preparado para você. Ele é apóstolo, ele ama o profético, tanto é que seu ministério é chamado, a igreja que Deus lhe deu, a IP, em Jacareí, Ministério Impacto Profético. Ele é apóstolo, mas ele é pai, ele é marido, e nós vamos saber um pouco mais hoje de apóstolo Felipe Rossi, meu amigo. A paz do Senhor, meu apóstolo. Paz, paz. Que alegria ter o senhor aqui. Muito obrigado por aceitar esse convite. E eu tenho certeza que Deus preparou esse encontro aqui para nós hoje. Amém. Amém? Amém. Soltar à vontade? Muito. É. Já tomei um café maravilhoso. Foi bem tratado aqui pela recepção. Muito bem recebido. Veio aí com uma parte da equipe da igreja. Sim. A apóstola. Apóstola Adriele Rossi. A apóstola Adriele, a esposa está aí. Deus abençoe a apóstola e espero que o senhor tenha sido bem tratado aqui, esteja bem à vontade para deixar Deus te usar aqui. Vamos falar um pouquinho da tua vida, do teu ministério. Mas antes, né, todos conhecem o senhor como o apóstolo Felipe Rossi. Mas já para quebrar o gelo aqui, para deixar o senhor à vontade, o povo também, antes da gente entrar ali no ministério, quem é o apóstolo Felipe? Quem é o Felipe? Na tua casa, fora do púlpito? Quem é a pessoa humana, o natural, se é que se pode dizer assim, porque eu sei que um apóstolo não tem nada de natural, é sempre sobrenatural. Mas quem é o senhor na tua casa, na sua vida comum? Que maravilhosa pergunta. Eu faço essa pergunta para muitos líderes, né? É? Quem é você? Olha. Hoje nos escondemos atrás de quem somos, o que fazemos, o que produzimos ou o que conquistamos, né? E essa pergunta é muito de Deus. Quem é você? Quem é o Felipe? Felipe é um filho. Né? Filho. Um filho amado. Filho Glória que a Deus. Eu não precisei fazer nada para ele me amar. Na verdade, eu só fiz o que desagradou o coração do Pai. E um dia ele olhou para mim e disse: você é meu filho amado, que eu tenho prazer. Assim como ele falou para Jesus, ele falou para mim. Eu creio que ele não faz acepção de filhos, né? Porém, tem alguns que reconhecem, Sim. que conseguem discernir isso. Então, Felipe é um filho amado de Deus, que tem tentado obedecer à voz do seu pai todos os dias. Que não se preocupa com o que está conquistando, mas sim com quem está se tornando. Amém. Eu creio nesse evangelho. Um evangelho que não é medido por produção, mas sim pela transformação. Então, Felipe é um menino que veio de uma família muito unida, uma família simples, de Jacareí. Pode vir alguma coisa boa de Jacareí? Pode. Jacareí, São Olha Paulo. Eu sou suspeito em falar que eu sou de lá. Olha aí, ó. Então, uma família simples, mas muito unida e que estava longe do evangelho verdadeiro, né? Através da religiosidade, dos costumes. E um dia Deus me encontrou. E hoje eu sou pai do Davi, da Alice, marido da Adriele, né? E tenho a honra de pastorear toda a minha família. Glória a Deus. Toda a minha família. Eu falei aqui alguns adjetivos do teu nome, esqueci de falar que o senhor também é filho, né? Filho. Filho. E pastoreia a família, literalmente? Literalmente. Meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos, eu sou o caçula, né? Então tem a Janaína, a mais velha, o pastor Augusto, que já era pastor antes de mim, hoje me auxilia, meu pastor auxiliar, me honra. Aí vem os cunhados, sobrinhos, tios. A família já daria uma igreja. A avó, sim. Olha, que bênção. Então esse é o Felipe. Ou seja, não teve como separar o senhor do ministério. Eu tentei aqui
falar que é o Felipe, mas já saiu aí o Felipe totalmente comprometido com a obra, Sim. né? E o senhor falou o nome do teu filho, Davi. Quantos anos tem Davi? Davi tem 11. E por que esse nome Davi? Davi tem alguma coisa a ver com o senhor? Alguma coisa que pareça? Você falou que hoje é um dia profético, né? Um dia Então, profético. Eu creio no profético. Eu creio que Deus, tudo que Ele quer fazer, Ele decide contar para os seus amigos. Quando me perguntam o que é o profético, o que é um profeta, eu digo, é um amigo de Deus. Deus pode fazer tudo sozinho, mas Ele decide contar para os seus amigos. E o Davi, esse nome já era um nome muito forte, presente na minha vida. Era um sonho, meu maior sonho era ser pai. E eu dizia, quando o meu filho nascer, né, o nome dele vai ser Davi. E o meu ministério, todas as palavras que eu recebi, tudo aponta para o Davizinho, né? O improvável, o último, o que estava lá, né, malhando. Eu estava lá cuidando das ovelhinhas, lá quietinho, e Deus chamou. Deus achou. E Deus te achou, então o senhor é parecido com Davi, Sim. né? E quando Deus te achou, o senhor tentou fugir ou... legal, tô aqui, sou eu mesmo, Jesus. Ou não? Não, eu creio... O senhor já sonhava em ser pastor, em ser apóstolo, já imaginava isso ou não? Nunca passou nem de longe, né? Tinha muitos sonhos profissionais, muitos sonhos, conquistas pessoais, né, financeiras, muitos projetos. E um dia conheci o Evangelho através da minha mãe, insistindo, Qual o nome da tua mãe? intercedendo. Édila. Édila. Édila, um nome Mãe Édila. diferente. Paz, viu, querida? Parabéns pelo filhão aí. E ela, um dia ela comprou uma cadeira na igreja, né? Aqueles votos, né? Hoje nós estamos passando por isso. Quem quer comprar uma cadeira aqui? Sim. E ela comprou uma e falou, essa é do meu filho. Gente, né? que forte isso. Ela... Podia parar o podcast aqui agora. O profético é muito forte. Eu tenho recebido alguns convidados aqui e eu tenho percebido isso, apóstolo, que o profético, ele é forte. Olha só, eu nunca estou arrepiado aqui. A irmã Édila comprou a cadeira, porque o pastor passa por isso. Talvez o pastor dela, não sei onde ele estava, fez o pedido. Eu já fiz esse pedido. Irmão, compre uma cadeira ali. Mas ela, além de comprar dela, comprou a do filho. Ela profetizou com atitude. Eu digo que Deus vai além. Aleluia. Deus sempre vai além do natural. Deus é sobrenatural. E ela comprou uma cadeira do lado dela e Deus tinha uma cadeira em cima do púlpito. Meu Deus. Então isso é tremendo. Tremendo. Eu já falei isso, Deus já me mostrou isso, né, no altar da igreja. Então eu fui a convite dela e o meu ministério iniciou já com um milagre. Que forte. É interessante que hoje no meu ministério eu não tenho a direção, eu tento ser obediente em tudo. Eu não tenho a direção de fazer campanhas, mas eu nasci nesse contexto, né, espiritualmente falando, e quando eu entrei na igreja, a primeira vez eu vi uma tenda em cima do altar. Meu Deus. Ele falou, a tenda dos milagres. E você pede um milagre, vem às 7 semanas e você vai ver Deus operar o milagre. O Deus da tenda, ele vai operar esse milagre. E eu jogava futebol, quase fui profissional. Olha. Joguei futebol, joguei em todo o estado de São Paulo, pela cidade de Jacareí na época, com uma boa estrutura. Joguei contra times grandes aqui de São Paulo, né, conhecidos. E eu tinha uma lesão no menisco, com um especialista, um ortopedista específico, né, em joelhos, com ressonância, tomografias. Ele disse, você não pode mais jogar, você precisa operar, é impossível você jogar. E eu falei, eu quero entrar nessa tenda, eu quero ver se realmente existe um Deus aí. Eu vou passar essas 7 semanas e na segunda-feira que acabar eu vou jogar futebol. Eu não quero mais ser um profissional, mas eu quero jogar e não sentir mais nada. E eu passei as 7 semanas. Na segunda não teve futebol, mas na terça ia ter um futebol, eu fui e nunca mais senti nada. Glória a Deus. Deus curou o meu joelho. Ali eu tive uma experiência, pastor. Eu lembro que em uma dessas semanas, a minha pastora na época disse, olha
quem está dentro da tenda. Eu fechei os meus olhos. Eu sempre ensino isso na minha igreja. Fecha os olhos para que você veja. Quando eu fechei os olhos, eu vi o mundo espiritual, eu vi um homem. Meu Deus. Ele não era loiro, de luzes e de olhos azuis. Ele tinha mais ou menos ali 1,85 m, ele era moreno, uma barba assim parecida com a sua, um pouquinho mais baixa. Eu lembro do olhar dele. Desculpa. Aleluia, estamos em casa Aquele e a olhar, presença do Espírito Santo aquele está olhar aqui. me impactou. Ele sorriu para mim. Aleluia. Ele disse sim para mim. Antes de eu falar qualquer coisa. Ele falou sim para mim. Eu com tantos pecados, com tanta bagagem do mundo, e ele sorriu para mim. Ali eu tive já o meu primeiro impacto. Meu Deus. Eu sei que ele é real. Glória a Deus. Muitos conhecem um Deus que a religião apresentou. E quando a religião, a estrutura, a denominação frustra a pessoa, ela vira as costas. Mas quando você conhece ele, o Abba Pai, a fonte, você não consegue mais virar as costas para ele. Amém, apóstolo. Que coisa linda, que testemunho lindo. Já de início, como foi posso dizer, a sua conversão? Sim, a partir daí, uma conversão já muito intensa, muito forte, já com experiências, porque eu tenho pessoas que eu até admiro, mas eu não entendo, irmãos. Se você nunca viu anjo, se você não precisa desacreditar. Eu estou aqui com um apóstolo, homem de Deus, conheço de perto, e já novo convertido, ele já teve uma baita de uma experiência. Ah, mas eu tenho 20 anos, eu tenho 40 anos e nunca vi. O que eu posso fazer? Eu tive já essa experiência, eu sei o que é que ele está dizendo aqui. Ah, mas eu não vi. Você não vê uma coisa, você não acreditar, crente que não vê, que não acredita em anjo, ou que Deus possa abrir a visão, praticamente não acredita na Bíblia, não é, apóstolo? Claro. E apóstolo, quando é que o Senhor, vou chamar de você, que se você é mais novo que eu, é meu amigo, quando é que você percebeu que o teu chamado não era um chamado comum só para estar ali? Que, aliás, né, Jacareí hoje é impactado realmente com o ministério conhecido como IP. Quando o senhor entendeu que o seu chamado não era um chamado comum, só para estar ali adorando, nada sem desmerecer quem tem o chamado da oração, quem tem o chamado de estar ali, mas quando o senhor entendeu que o chamado era para liderar e ainda apostólico, quando o senhor, eu vou aceitar o chamado, quando o senhor tomou essa decisão e como foi? Eu ainda novo convertido, eu lembro de um dia que pediram para me orar, eu tinha tanta vergonha, e eu falei, meu Deus, eu vou orar olhando para a igreja, posso orar de costa, olhando para o altar? Pode, fica à vontade. Quando eu orei com o microfone, eu orei de costas, olhando para as cortinas, né? E eu comecei a orar de coração sincero. Eu lembro de uma pastora que ela me deu aula de batismo, e ela está comigo até hoje, pastora Rita, quero honrar ela aqui. Ela acabou aquela oração, eu desci do púlpito, ela falou assim, filho, existe uma unção diferente sobre a tua vida. Ela era aquela irmã do coque, né? Sim. Irmã do círculo de oração. Ela falou assim, existe uma unção que não é normal. Hoje eu entendo que a unção, ela serve para 3 coisas. Ela serve para te levar onde você jamais chegaria. Ela te faz conquistar o que você jamais conquistaria. E ela te torna quem você jamais seria. Olha. Então eu creio que tudo que eu vivo é porque ele derramou uma unção especial. Eu tenho certeza disso. Sim. E talvez alguém que está nos assistindo pensa, mas por que ele tem uma unção especial? Eu te respondo de uma maneira muito simples e clara. A unção é para quem não tem capacidade. Que forte, hein? É por isso que Deus dá unção. A unção não é porque eu mereço. A unção não é porque eu busco. A unção... Não é para eu ser famoso. Não, a unção é porque eu não tenho capacidade. Deus só enche alguém de unção quando a pessoa não é capaz de fazer sem a unção. Então, se tiver alguém me assistindo agora
e essa pessoa se achar incapaz, eu não sou digno, eu sou pequeno. Exatamente essa é a escolhida? Exato. Igual Jeremias, não, Deus, eu sou menino. Esse é o conceito. Essa é a terra fértil. Meu Deus. Que Deus decide derramar unção. E ele vem e se manifesta onde ele é desejado, onde ele é honrado, onde ele é valorizado. Então, por isso, nós não podemos substituir, né, ou confundir a unção com caráter. Eu creio que quanto mais unção, mais o seu caráter tem que estar alinhado. Sim. Precisa deste alinhamento. Eu comecei correndo do meu chamado, nunca pensei em ser pastor, nem de longe. Mas um dia disseram assim: quem quer conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Vem aqui na frente. E eu fui o primeiro aí. Eu tinha tanta sede pela palavra, sede em conhecer a Deus, que eu não sabia que era um curso teológico, de teologia. Eu acabei fazendo 3 anos, né, teologia, e ali eu falei: eu não quero ser pastor. Você vai ser pastor? Não, eu quero conhecer a Bíblia. Só que as coisas começam a acontecer naturalmente. Eu comecei a pregar num ponto de pregação, onde tinha um monte de traficante. Eu falei: eu preciso ganhar eles para Jesus. Olha. Então nós começamos a pregar. Na minha primeira pregação, eu fiz o apelo, as pessoas aceitaram Jesus. Era num lugar alto, um cenáculo, né? Segundo andar. Eu desci correndo a escada para chamar a líder dos jovens. Falou: ó, as pessoas aceitaram Jesus, eu não sei o que vocês falam no ouvido deles. Era a confissão de fé. Eu não sabia. E já ganhando almas. E já ganhando almas. Eu lembro, pastor, que eu tinha tanta paixão pela palavra. Eu não sabia o que era pregar, eu não sabia o que era homilética, exegese, hermenêutica, mas eu tinha tanta paixão pela palavra que tudo que eu ouvia num domingo, eu queria passar na segunda-feira. Então, quando não importa onde o senhor estivesse. Eu ia trabalhar. Ouviu no domingo, eu vou pregar no trabalho. Exatamente. Eu ia trabalhar, eu punha calça, eu trabalhava com calça social, eu punha a mais larga que eu tinha para ninguém ver minha perna tremendo. Porque a minha perna tremia tanto. E eu pedi para minha gerente: toda semana tem assaltos nessa empresa, eu posso começar uma oração para Deus proteger os vendedores? E ela: pode. Olha. Começou a reunir 70 pessoas. E mesmo com medo, até com vergonha. Com medo e sem até base. Com timidez, melhor dizendo. Sem base. Se alguém fizesse uma pergunta bíblica para mim, eu não sabia responder. Eu sabia compartilhar a mensagem de domingo. Eu estou falando um bebê na fé. Sim. Eu já estava pregando sem saber, fazendo a oração. Eu encontro essa gerente dessa empresa 10 anos depois de um shopping em São José dos Campos. Ela fala: Felipe, eu quero te agradecer. Meu Deus. Até hoje, aquela oração que você começou há 10 anos atrás continua. Glória a Deus. E deixa eu te dar uma boa notícia. Eu falei: qual? Não há mais assaltos. Aleluia. Era uma distribuidora, né? Telefonia. Então tinha cartões físicos, então tinha muito assalto. Hoje é tudo eletrônico, então não tem mais. Então, assim, é um testemunho violento. De repente você está em casa me vendo, onde você estiver, e tá aí: quando que eu vou ter oportunidade para pregar na igreja? Quando que eu vou pregar fora do país? Quando que eu vou pregar em grandes congressos? Olha aí o exemplo. Começa na tua casa, começa no teu trabalho, e a semente foi plantada, 10 anos depois, teve testemunho, pastor? Teve. Pastor, apóstolo, perdão. Até hoje, testemunhos, né, do início. Eu creio muito naquela palavra: seja fiel no pouco, que no muito eu acrescentarei. Então, você não precisa de um púlpito. Você precisa de um altar. Olha. Todo altar Deus para, pastor. Ou ele aprova ou ele reprova. Mas todo altar Deus para e olha. Todo altar chama a atenção de Deus. Alguns ele reprova, outros ele aceita. Forte. Então, você precisa de um altar dentro de você. Lembra quando o povo foi passar o Rio Jordão com Josué? Que os sacerdotes estavam com a arca. Quando eles tocam nas águas, a água não abre. Aquilo ali daria um filme fantástico. Sim. Forma um paredão. E a Bíblia diz que era a época que o Jordão estava na cheia. Parou e eles passaram. Você lembra que eles pegaram pedras do rio
edificar um altar. O que eu creio com essa palavra? Que antes de você se manifestar em um altar e um púlpito, você precisa ter um altar dentro. Olha, que Deus nos forte. ensina que você precisa ter um altar aqui dentro. Jesus não precisava de púlpito, Jesus tinha um altar aqui dentro. Todos os dias ele subia de madrugada e ficava com o Pai. Ali ele estava edificando um altar aqui. Meu Deus. Onde Jesus pisava se tornava um púlpito. Hoje as pessoas, você acabou de falar, fica pensando, eu queria uma oportunidade. Pô, meu pastor não me dá uma oportunidade. Vou para a igreja porque ele me chamou domingo. A partir do momento que você abre o olho, você já tem uma oportunidade. Olha. Hoje você pode abrir o celular e ali virar um púlpito. Você pode bater na casa do vizinho e ali se tornar um púlpito na padaria. Então esse é o ministério que eu creio apostólico. Menos púlpito, mais altar. Exato. Que forte. E apóstolo, que interessante essa conversa, porque fala de início, né? Tudo tem um início. E o início leva ao resultado. E todo resultado, quando a pessoa olha, esquecem ou não percebem que teve uma história até chegar ali. E qual foi o momento de humilhação que ninguém viu? O senhor nunca contou. E eu vou falar algo para o senhor, estou perguntando aqui pelo Espírito Santo de Deus. Estou saindo do meu papel de entrevistador. Sim. Mas Deus falou, faz essa pergunta para ele. Um momento de humilhação que ninguém viu, mas Deus viu. E ao invés do senhor desistir, Deus te fez chegar onde o senhor chegou hoje. O senhor lembra desse momento? Alguns momentos. E qual foi o mais marcante? Se é que tem algum, porque às vezes são tantos. São tantos que eu estou tentando lembrar. Escolher um. Mas assim, a minha esposa falou de um esses dias e eu nunca tinha contado mesmo. Não sei como Deus fez ela lembrar e aí eu acabei lembrando. Deus já tinha marcado aqui. Quando eu aceitei o chamado, o ministério, pensa em alguém que sempre foi independente, que trabalhou desde os 12 anos. Financeiramente, claro. Eu tinha 10 anos e eu olhava carro na frente da minha casa, que tinha um salão de festa, eu tinha meu dinheirinho, eu emprestava dinheiro para meu pai e para minha mãe. Acabou, eu preciso de um dinheiro aqui, eu tinha debaixo do colchão, né? Meu pai e minha mãe que me sustentaram. E eu fui ter roupas que eu queria depois com o meu dinheiro, né? Em casa, graças a Deus, nunca faltou comida, mas assim, 3 irmãos ali, né? E as coisas não eram tão fácil como hoje os nossos filhos que têm o videogame que quer, a roupa que quer. Era diferente, era outro tempo. Então eu sempre trabalhei e tive o meu dinheiro. Quando Deus me convidou, né, para assumir a sua igreja e para começar a cuidar do seu rebanho, porque pastor não é dono de igreja, pastor não é dono de ovelha, né? A igreja é de Cristo, as ovelhas são dele, nós estamos ali para cuidar, para pastorear. E ele foi a época mais difícil da minha vida, porque Deus mandou eu abrir mão do meu trabalho. Eu trabalhava na época com vendas e ele falou assim, deixa tudo e viva integralmente na minha obra. E aí eu chamei a minha esposa. Eu falei, eu não sou maluco de tomar uma decisão dessa sozinho, mas o meu coração queimava, como aqueles 2 no caminho de Emaús, meu coração queimava. Eu falei, amor, senta aqui. Eu falei tudo que uma mulher gosta de ouvir. Porque eu tinha acabado de receber uma proposta de um empresário para ser sócio dele e para ter um ótimo salário, sem eu investir R$1. Eu quero falar isso para alguém que está assistindo aqui, isso é muito forte. Quando Deus quer te transicionar, sempre você vai ter algo para deixar por ele. Nunca pense assim, eu trabalhava, eu tinha 2 empresas, eu fali, agora eu vou ser pastor. Você não vai ser um bom pastor e não é o que Deus te chamou para fazer. Quando Deus te chama para algo, você tem que ter algo para abrir mão por ele. Isso é muito forte. Sim. Na semana que eu recebi o convite para começar a pastorear a igreja, eu tive a proposta de ser sócio de uma empresa já bem sucedida, sem eu pôr R$1 do meu bolso. Eu falei, amor, você vai ter salão de beleza toda semana, sandália todo mês,
as maquiagens, as bolsas, tudo que mulher gosta. Já abriu o sorrisão. Ou nós vamos viver na dependência de Deus. Ah, meu pai. Que Quanto que você tempo de quer? casado isso? De casado, uns 8, 7. 7, 8 Sim, anos. sim. Ela, com lágrima nos olhos, falou assim: eu quero viver a vontade de Deus. Eita Deus, que lindo. Eu falei: amor, Alice usa fralda. Pode ser que falte fraldas para ela. Você tem certeza? Ela falou: tenho. Eu quero viver a vontade de Deus. Ali começou esse tempo. Porque Apóstolo, já te admiro, viu? Quantas, sem querer te interromper, mas quantas mulheres, pastor, perderam o seu lar, perderam o marido, perderam de viver o extraordinário. Sou pastor também. E um dos maiores problemas na igreja, muitas das vezes, para o crescimento de um obreiro, é a mulher. Agora, olha que mulher sábia. A decisão dela é difícil, mas é o que o senhor falou. Tem que ter decisões. sim. Vai parecer no momento que são perdas. E ela falou: você é o pastor. Não conte comigo. Olha isso. Que nós vamos chegar lá onde ela está hoje, né? Mas eu te apoio. Eu prefiro viver a vontade de Deus. Primeiro passo. E aí começou esse tempo que Deus te revelou aqui. Foi o tempo de humilhação. Eu olhava para um pacote de 100 fraldas, tinha 2 fraldas, eu não tinha dinheiro. Eu lembro de eu ligar em um banco, eu não vou falar o nome dele aqui, pedindo um cartão de crédito. Pense em alguém que nunca teve o nome sujo, nunca tive o nome sujo. E o banco não liberava um cartão de crédito para mim. Né? Nesse tempo, eu olhava 2 fraldas e eu falava: meu Deus, eu não tenho como comprar fralda para minha filha. Alguém batia na porta com um pacote. Deus mandou te entregar. Tinha a última dose do leite. Aqueles leite baratinho, né? De Sim, pó. sim. Ou leite barato. Alguém batia na porta. Falava assim: pastor, Deus mandou te trazer. Então eu comecei a entender o que era viver na dependência de Deus. Porque a igreja que nós assumimos estava passando um momento difícil financeiro. E aí eu lembro desse momento que a minha esposa falou esses dias, em cima da sua pergunta. Nós fizemos uma compra, enchemos um carrinho. Tinha limite no cartão, um cartão que eu tinha. E quando nós fomos passar, o cartão não passou. Meu Deus. E vai a gente deixar aquele carrinho pronto. E a alegria da casa. família. Porque sempre é um momento bom, a hora da compra. Sim. E não passou, E passou não no caixa. Não passou. Tudo nesse processo, tudo quando eu abri mão da minha vida profissional para viver a vontade de Deus. Passou agora concluindo, porque teve dia que o leite estava acabando e Deus mandou. Teve dia que o dinheiro estava faltando e Deus mandou. Sim. Teve dia que estava faltando algo que o senhor falou aí que que já me fugiu da memória. A fralda, e Deus mandou. Mas teve o dia que Deus não mandou. Sim, esse dia da compra. O dia da compra, Deus... Não. A impressão foi que... Não do senhor, mas a impressão, sabe o que dá? Você tá me assistindo aí? Ah, Deus abandonou. Vocês foram embora para casa, pastor, sem nada? Pra cá, sem nada. Sem compra. E assim... O senhor não se perguntou? Não. Ou perguntou Deus? Por quê? Não. Sinceramente, não. Essa é a diferença. Jamais julgaria alguém que perguntasse. Sim. Mas quando você tem um encontro com Ele, por quem Ele é, você nunca mais vai se frustrar quando Ele não fizer. Meu Deus. Agora eu quero falar algo que pode ser polêmico aqui, eu quero pedir perdão que eu não estou falando de ninguém. Sim. O maior milagre que eu recebi na minha vida, o primeiro milagre, na verdade, foi através de uma campanha. E por que Deus nunca me permitiu fazer uma campanha? Por isso. Porque eu comecei a ver pessoas que iam atrás de um Deus que pode dar. E quando ele não dá, quando ele fala não, quando a compra não vai para casa, ele se frustra e vira as costas para Deus. Porque eu fiz uma campanha, eu fui 7 domingos na igreja e eu não recebi minha bênção. Então agora eu vou embora. Eu não quero mais saber de Deus. Então uma campanha, ela predata algo que pode estar fora do tempo de Deus.
E aí... Nem todo mundo... É isso que o senhor está querendo dizer? Eu quero dizer que a igreja perdeu muito tempo ensinando um Deus que faz, e ele faz, Deus faz, ele está fazendo aqui agora, ele ama fazer, mas nós perdemos muito tempo ensinando um Deus que faz e deixamos de ensinar um Deus que é. Meu Deus. Ele é poderoso. Se ele abrir a porta, ele é Deus, mas se ele fechar, ele continua sendo Deus. Se ele falar sim, ele é Deus, mas se ele falar não, ele também é Deus. Nós precisamos, pastor, ensinar esse Deus que é. Ele é soberano, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é transcendente. Aleluia. Amém. O que é um ser transcendente? Ele é maior do que todo o universo. Segundo os estudos, você levaria 93 bilhões de anos para atravessar todo o universo de ponta a ponta na velocidade da luz. Isso que é bom entrevistar gente inteligente, né, irmão? Porque... Meu Deus. E Deus está em cada canto desse Glória universo. a Deus. Aí se ele não fizer, se ele não me der uma compra, eu vou virar as costas. Vai deixar de ser tão grande por causa disso. Se ele mediu todo o universo com a palma da sua mão, segurou toda a água na concha da sua mão. Que Deus é esse? Então, nós precisamos ensinar esse Deus que é. Eu tive essa convicção muito cedo na minha vida. Por isso eu vou falar algo que é muito polêmico também, mas eu não creio em desviado. Eu creio em quem nunca teve um encontro real com a presença de Deus. Meu Deus. Teve um encontro com o ministério, com a igreja, Religiosidade. com a religião, mas não com ele. É impossível você ter um encontro com ele e virar as costas para ele. Que forte, apóstolo. Eu também concordo com o senhor. Amém. Embora é difícil só entrevistar, né? Mas eu já dou minha opinião. O pastor também não Fica tem à jeito. vontade, você tá em casa. Obrigado. E apóstolo, teve, que às vezes teve, mas pode ser que não teve. Pode ser que de tudo que o senhor viveu, já sentiu isso no começo. Mas teve um culto, ou que Deus usou alguém, ou que marcou alguma coisa, que a partir daquele culto nunca mais foi a mesma coisa? De repente Deus te entregou algo, ou usou alguém, ou te liberou ali o profético, e a partir daquele culto o senhor entendeu e percebeu que nunca foi mais a mesma coisa? Não, eu não lembro assim de uma virada de chave. Eu creio que foi gradativo. Gradativo. Né? Foi gradativo. Eu fui muito abraçado por um grupo de homens que ia muito para Monte. Eu fiquei 2 anos de Monte. Não eu vi adianta, tudo né? que você imagina em Monte é mistério, né? O lado bom, o lado sempre ruim. tem uns segredos, irmão. Monte é manto. E no Monte eu tive algumas experiências, mas a primeira foi que eu estava largando a bebida. Eu sempre fui muito sincero com Deus. Eu falei, Senhor, esses meus novos amigos não bebem. Dizem que não é bom beber. E eu gosto da satisfação que a bebida traz, daquela brisa. Eu gosto de ficar chapado. E ele falou assim, é? Desse jeito. Eu com ele, no meio do mato. Ele falou, então receba. Pastor, vocês acreditam se vocês quiserem. Veio uma unção. Eu falo que hoje eu entendo, é o vinho novo, né? João Glória fala a o vinho Deus. novo. Ele desceu, eu fiquei embriagado. Meu Deus. Eu caí, eu levantava, a minha perna não sustentava, ninguém orou, ninguém tocou. A minha língua ficou igual de bêbado, que fala, eu não tô bem. A minha perna começou a trançar, eu desci do monte, escorado pelos irmãos. Quer ficar bêbado, então embriaguez do Espírito Santo. No outro dia, eu acordei, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu acordei com aquela sensação e dizendo, eu não tenho ressaca, eu não tenho dor de cabeça, eu não fiz mal para E ninguém. o que eu senti foi muito mais forte. Eu estava mais alegre que no dia anterior. Então, até hoje, o meu ministério, quem olha para mim fala, o apóstolo Felipe é um homem apaixonado por Deus e ele é embriagado do Espírito Santo, porque eu nasci nisso, não tem como eu correr disso. Amém. E apóstolo, eu sei que o senhor para quem está me vendo, explique com tuas palavras, apóstolo, a diferença entre o pastor e o apóstolo. Para mim fazer a próxima pergunta, por favor.
Eu falo que aonde eu estiver no mundo, alguém falar, pastor, eu vou olhar. Sim. Porque isso está muito presente na minha vida já há mais de 10 anos, né? Porém, eu entendi o fundamento apostólico. Hoje, Deus, né, quis, né, me entregar esse ofício. E Deus usou 4 homens de 4 nações diferentes no mesmo ano para entregar isso e me ungir apóstolo, né? Qual é a diferença? É que a igreja, ela precisa, toda a igreja, ela precisa ser fundamentada em um fundamento apostólico. Atos vai explicar sobre isso. A igreja brasileira, ela olhou muito para a igreja americana e ela inverteu. Ela fez um fundamento pastoral e movimentos apostólicos. Mas, na verdade, tem que ser exatamente o oposto. O fundamento apostólico e a igreja se mover no pastoral. Porque o pastor é o que cuida, é o que abraça, o pastor vai visitar, o pastor vai curar, vai tirar os carrapichos, vai expulsar demônio, vai ver se está faltando cesta básica. Isso é o pastor. O apóstolo, a palavra apóstolo vem do grego enviado. No latim, missionário. Então, o que quer dizer o ministério apostólico? O ministério que te envia, o ministério que todo mundo faz. Por que eu falei que a igreja brasileira olhou para a igreja americana e se espelhou? É uma igreja grandona, vai crescendo, e tem o pastorzão lá, que vira o bispo lá, e é só ele que faz tudo, é só ele que põe a mão, é só ele que ora, E aí esse homem já no final da sua vida está cansado, sobrecarregado, e ele está chegando ali com seus 65 anos, para quem que ele passou o bastão? O ministério apostólico nada mais é do que eu sou Moisés e eu já estou preparando Josué. Eu tenho 40 anos, eu já sei quem vai ficar no meu lugar. Você está entendendo? O ministério apostólico, ele te ensina que você pode ser o Eliseu, você pode ser o segundo sem ser de segunda. Olha. Você pode ser o segundo com a porção dobrada. Então, o ministério apostólico é aquele que fala assim, Rangel, você veio aqui receber uma cura, você recebeu, agora amanhã cura alguém. Olha. Você veio aqui e recebeu alimento, agora alimenta alguém. Não fica só para você. Lembra lá do meu trabalho? Lá no comecinho já era o ministério apostólico. Porque você recebeu aquilo dali, mas já queria espalhar, queria dividir. Então o ministério apostólico eu vou na igreja domingo, mas na segunda eu sou a igreja. O que eu receber eu vou dar. Isso. Meu então Deus. Assim, resumidamente é isso. A igreja precisa ter o fundamento apostólico, né? E se mover no ministério pastoral. Vamos lá, tá acontecendo um culto. Fogo tá caindo. Como é que o pastor vai estar pensando? O pastor vai estar olhando aquele mover e ele vai falar, a irmã Maria, será que ela tem cesta básica na casa dela? Tá se alegrando ali, mas como tá a casa? Não vi o irmão João, faz 2 domingos que ele não vem. Esse é o pastor. Esse é o pastor. E o apóstolo? O apóstolo tá vendo o anjo chegar. Chegou o anjo. Agora tem algo, ó, Deus vai entregar algo para você. Acabou de chegar um anjo aqui. O apóstolo o tempo todo ele tá olhando para o céu. O apóstolo é o que a Bíblia vai dizer em Atos, que as famílias começam a abrigar as viúvas pela distribuição das cestas, né? E eles levantam diáconos para cuidar dessas famílias, e os apóstolos eles dedicam o tempo em oração e em estudo. Então o apóstolo é aquele que o tempo dele tem que ser com Deus, porque ele precisa pegar uma palavra de Deus e trazer para a igreja. Ele precisa trazer. Ele não consegue finalizar um culto se ele não vê o sobrenatural acontecer. Não é igual o pastor. O pastor, ele viu, tá todo mundo cuidado, alimentado, glória a Deus, que cultaço. O apóstolo, não, ele quer ver o irmão receber um toque do anjo, ser cheio do Espírito Santo, a irmã orar em línguas. Ele quer ver o sobrenatural. E o mestre? O mestre é o que fundamenta tudo. O mestre, num culto como esse, aí ele tá... Será que o irmão João entendeu o que o apóstolo está pregando? Se ele não entendeu, eu vou mostrar para ele que tem a base bíblica aqui, tá aqui. Que novo convertido, eu vou ter que conversar com ele depois. Talvez ali eu vou ter um tempo depois. Só que o mestre, nos dias de hoje, ele precisa ouvir um pastor e um profeta e um apóstolo. Senão ele se torna religioso. Olha. O mestre, ele precisa ver o movimento do céu
porque ele não consegue discernir isso, um profeta e um apóstolo sim. Ele precisa receber de um profeta e de um apóstolo o que o céu está dizendo, e aí ele vai fundamentar isso na palavra. Que forte, eu sou forjado profeta. E o profeta, como vai estar num culto como esse? O profeta, ele está o tempo todo celebrando a visão do céu. Realmente, eu vi, na hora que o anjo chegou, eu vi, ele tem a asa assim, ele tem um aspecto de fogo, o profeta tá vendo tudo. O profeta é o responsável por abrir janelas, né? Só que o profeta, pastor, ele, mais do que profetizar, o grande chamado de um profeta é treinar uma igreja profética. Meu Deus. Eu vou falar algo aqui muito forte. Uma igreja que ela não é profética, ela se torna patética. A igreja que não é profética se torna patética. Porque o profeta, ele vai direcionar um louvor profético. O profeta é o que vai abalar uma cidade. Lembra quando Samuel chega na casa de Jessé, que a cidade fica alvoroçada? O profético, ele tem que alvoroçar a cidade, abalar uma cidade. O profético é aquele que consegue discernir as estações, só que todo profeta é ansioso, Olha que forte. porque ele enxerga lá na frente. Meu Deus. E ele precisa de um pastor. O Olha. pastor fala, calma, o que você viu tá certo, mas não é para hoje, é daqui a um mês. Vamos viver hoje um dia de cada vez. Então é impossível o corpo caminhar sem um depender do outro. Que é forte, assim com mas... os 5 dedos da mão. E Meu ela fecha Deus. perfeitamente. E o povo ali alimentando-se de tudo isso e crescendo. E os 5 ofícios não são teto, são chão. Para que o povo de Deus caminhe com segurança. Meu Deus. E apóstolo, dentro de... pode falar. O evangelista nesse culto. O evangelista, falta o evangelista. O evangelista, assim, quando que ele vai fazer o apelo? Eu quero saber se ele vai fazer o apelo. Se ninguém aceitar Jesus, esse culto não presta. Tudo isso é evangelista, verdade. E o presbítero? Presbítero. Tá querendo ungir o povo para ser curado. É isso. Muito bom. Meu Deus. E apóstolo, o que é mais difícil? Porque dentro de tudo isso, né, são estratégias que Deus deu, ferramentas para cada um no que Deus no ofício que Deus escolheu. E o que é mais difícil dentre todas essas ferramentas que Deus dá? Ganhar almas ou manter as pessoas curadas? Ou melhor, manter não, ou curá-las emocionalmente, espiritualmente. Porque ganhar alma com tudo isso, ferramenta que Deus dá, eu já vou dar minha opinião, não vou dar minha opinião, só responder. Não vou dizer, mas talvez pareça fácil. Mas é mais fácil ganhá-las ou é mais fácil mantê-las? Boa pergunta, hein? Que pergunta. Eu acho que você não pode tirar o mérito, né, de nenhum ofício. Quem traz pessoas para a igreja é o evangelista. Pastor não traz ninguém para a igreja, apóstolo também não, profeta muito menos. Profeta espanta, né? Mas quem traz pessoas para a igreja é o evangelista. Só que hoje eu tenho uma preocupação. Então eu acho muito mais difícil você desintoxicar uma religiosidade que está impregnada no corpo de Cristo do que você apresentar o caminho para uma pessoa que não conhece Cristo e ele aceitar Jesus. Então eu não vejo a dificuldade hoje de pregar para quem não conhece. Hoje, igual você falou, todo mundo já ouviu falar, já ouviu um podcast, já conhece algum pregador famoso, então tá mais fácil. Eu creio, agora eu vou falar algo que é polêmico, que a igreja não precisa mais crescer, a igreja precisa ser relevante. A Bíblia diz que o mundo espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então, os filhos precisam se manifestar debaixo de um propósito. O que é filhos? No grego a palavra é huios. Filhos maduros, aptos a administrar as coisas do Pai. A igreja precisa de filhos maduros, que trazem o céu para a terra.
Então hoje eu vejo muitas pessoas que se dizem ser cristãs, mas que você não vê nenhum fruto. Jesus disse assim: não foi você que me escolheu, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vá e dê frutos, e os vossos frutos permaneçam. Então, nós precisamos dar frutos e os nossos frutos permanecerem. Faz muitos anos que eu faço culto em casa de recuperação. E tudo que eu vou fazer para Deus, para mim estar aqui, Deus, eu perguntei para o Senhor qual é o propósito. Sempre eu pergunto qual é o propósito. Quando eu entrei na casa de recuperação pela primeira vez, eu perguntei ao Espírito Santo qual é o propósito. Ele disse, nunca vou esquecer, mais perigoso que uma droga ou uma bebida é a religiosidade. Ensina eles sobre o perigo da religiosidade. Eu falei, por quê? Porque eles ficavam ali 1 ano e, ao invés deles ser transformados como filhos, eles saíam religiosos dali. Então, eles estavam numa gaiola sendo religiosos. Primeiro contato que eles tinham com a bebida, eles caíam de novo. Pode ver que em casa de recuperação é assim, a maioria. Eles ficam 1 ano, sai, cai, volta, cai, volta. Quando a pessoa ela entende quem ela é, ela pode ir em qualquer bar, ela pode ir em qualquer prostíbulo, acabou. Acabou. Eu não tenho mais medo. Por quê? Porque agora eu sei quem eu sou. Eu não sou um religioso, eu sou um filho. Quando Jesus sai do Jordão com 30 anos, é o único lugar da Bíblia que eu vejo a Trindade se manifestar simultaneamente. O Filho sai do Jordão, o Espírito Santo vem como uma pomba, lembra? Pousa sobre o ombro dele e uma voz do céu. Esse é o meu Filho amado de quem eu me comprazo. Os 3 ali, né? Pastor, qual cego que Jesus tinha curado? Nenhum. Jesus não tinha multiplicado o pão. Jesus não tinha andado sobre as águas. Jesus não tinha levantado nenhum paralítico. Mas qual foi a voz do Pai? Esse é o meu Filho amado, de quem eu me comprazo, de quem eu tenho prazer. O prazer do Pai não é pelo que você está produzindo, mas sim por quem você está se tornando. Quando você entende isso, acabou. Então hoje nós estamos trabalhando para tirar essa religiosidade, essa produtividade da igreja, esse querer se aparecer, querer o like e falar, você é um filho e o Pai te ama não pelo que você faz, mas por quem você é. Só obedeça o Pai. Mas tem alguém me assistindo agora, o internauta tá me vendo, esse vídeo no YouTube, vendo esse corte, e está perguntando o que é religiosidade. Explique com poucas palavras, apóstolo. Religiosidade é o que tinha na Bíblia através dos fariseus, dos saduceus. É eu achar que eu sou melhor do que o meu irmão. Eu achar que só aquilo que eu aprendi é o certo, é o correto, é os costumes, os usos. O Evangelho é livre. Nós temos o fundamento, a palavra de Deus é a nossa base. Nada muda, nossa fé em Jesus Cristo. Mas aquilo que o homem inventou e foi passando de geração em geração, que Jesus não disse, Jesus não falou. Eu creio num evangelho simples. Um dia, desculpa, né? Eu não, se você me chamar para pregar um lugar que tem que usar preto, eu vou de preto para honrar o lugar. Se tiver que usar branco, eu vou usar branco. Se eu tiver que usar gravata. Mas um dia alguém falou para mim, você é um pastor de uma igreja, você precisa usar gravata. Eu falei, mas por quê? Porque você não chega diante de um juiz de qualquer jeito. Eu falei, então você respondeu. Como assim? Eu falei, para você Deus é um juiz, para mim ele é o meu pai. E o meu filho chega diante de mim sem camisa. Eu já tive experiência com Deus sem camisa. Sim. Na praia. Sim. Eu já estava sem camisa, com uma latinha de Coca-Cola na mão, orando. Tentam limitar Deus a isso, orando né? por um cara de sunga, com uma latinha de cerveja, com um cigarro na mão, e orando por aquele cara, e falando, você é um pastor, e por que você saiu? E aquele cara chorando e orando por ele na praia, ele com uma latinha de cerveja na mão, com um cigarro na outra, eu sem camisa, com uma latinha de coca, e orando por ele dentro da água, com a água até a canela. Aí se o religioso passa ali, nossa, mas ele tá orando sem camisa, de sunga. Pode isso. Esse é o religioso, esse é o então. religioso. Pode isso. Ah, o fulano usa O cara bermuda. tá de cigarro ali, ele tá orando pro cara, mas quem que vai orar?
Quem que vai orar, né? É justamente para ele que tem que orar, né, apóstolo? Exato. E apóstolo, falando, né, de religiosidade que é um erro, que prejudica a igreja, a nossa intenção aqui não é julgar, mas é edificar e mudar pensamentos que tragam crescimento para o reino. E falando de crescimento, porque a IP tem dado esse resultado, né? Vocês têm chegado ali em lugares altos e conhecendo a pessoa do Senhor. Eu sei que o Senhor não é uma pessoa que busca isso intencionalmente. Deus tem te dado pela unção que há na tua vida, na vida do ministério. Então o Senhor pode responder o que eu vou dizer. Qual é, na tua opinião, o maior erro hoje dos líderes quando a igreja começa a crescer? Existe no teu ponto de vista? Sim, com certeza. Perder a dependência. Hoje, todos os dias que eu abro os olhos, eu falo, Senhor, eu não sei fazer nada sem a tua presença. Eu faço uma oração simples, não me deixe amarrar o cadarço do sapato sem a tua presença. Eu não sei fazer nada sem ele. Eu não sei pregar, eu não sei orar. Tanto é que quando nós oramos em línguas e alguém interpreta, nós descobrimos que nós não sabemos orar, né? Porque a oração em línguas é o Espírito Santo orando através do nosso espírito. E quando alguém interpreta o que nós estamos orando ali no espírito, você fala, meu Deus, eu não sei orar. Ele sabe. Então, a grande chave é não deixar de ser dependente de Deus e não perder o temor pela sua autossuficiência. O grande problema é quando eu acho que eu já sei fazer. Isso é bíblico. Quando a arca foi retirada do povo de Israel, os cultos continuaram. Eles faziam cultos. Então tem culto. Tem a primeira oração, tem um louvor, tem a oferta, tem a palavra, tem um apelo, só não tem a presença. É bíblico. Aí Davi diz, dói, né? o que farei para trazer a presença? Tem só uma liturgia. Sim. Todo mundo já sabe o que vai acontecer e em muitos lugares entram, saem do mesmo jeito que entrou, não sentem nada e ainda não veem sinais. É isso que o senhor está dizendo? Exatamente. Porque sinais hoje é muito importante, apóstolo. Porque o senhor tem um ministério que tem que ter sinais. A igreja IP vive sinais. Eu sei um testemunho do senhor de um acontecimento, queria que o senhor contasse aqui, porque tem a ver com o profético, né? É meu amigo também, o apóstolo Bernard. Sim. Né? E teve uma experiência com ele, né? Eu acho muito interessante aquela do celular, o senhor podia contar pra gente aqui? A minha vida começou, meu ministério profético e apostólico começou através do apóstolo Bernard. Olha. Nós convidamos ele para nossa igreja, eu era um diácono, ajudava a minha igreja e amo servir. E eu fiquei servindo ele por 4 dias. E eu vi muitos sinais. Eu lembro de um dia que eu estava assim, tão maravilhado com o que Deus estava fazendo. Ele olhou para mim assim e falou, você nunca viu isso, né? Eu falei, eu assim, não. Mas eu lia o livro de Atos, eu li acho que umas 30 vezes. Eu ia até Atos 28, voltava, ia, voltava. E eu não entendia porque eu não conseguia ver aquilo na igreja local. Como pode? Se está escrito, na parede da minha igreja estava escrito assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e eu não vejo mais isso que está escrito? É o mesmo Jesus? Eu tinha esse conflito. Sim. Quando eu conheci o apóstolo Bernard, eu vi o que está escrito em Atos acontecendo através do ministério dele. Então ele ficou 4 dias em Jacareí, e depois de uma semana ele ia estar em São Paulo, uma grande igreja aqui em São Paulo. E eu fui lá. Eu estava tão apaixonado que eu nem vi placa do carro, nada. Eu peguei meu filho, bebê conforto, pus e falei para minha esposa, vamos. Cheguei naquela igreja, umas 2.000 pessoas, todo mundo no chão. Eu fui passando em cima das pessoas com o bebê conforto. Fui lá do lado do altar, fiquei no cantinho assim. Ele me viu e falou assim, vem aqui, senta do meu lado. Eu olhei naquele altar, tinha pastores famosos, deputados federais, estaduais, vereadores. Eu falei, não, deixa eu ficar aqui, né? Ele falou, não, você é meu amigo, senta do meu lado. Ele sentou do meu lado. Nessa que ele sentou do meu lado, ele pegou um celular na mão. Era o celular dele. Ele falou assim, eu vou orar. Daqui a pouco eles vão passar o microfone para mim. E quando
eu começar a orar, os cegos vão enxergar, os paralíticos vão levantar, vai ter sinais. Você filma para mim e põe o celular na minha mão. Quando ele colocou o celular na minha mão, eu falo que ele não colocou um celular, ele colocou uma fé que eu não tinha. Aleluia. E realmente eu filmei os milagres, só que a minha vida nunca mais foi a mesma. Depois daquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. Então teve o culto que eu perguntei lá atrás. Isso. Mas eu estava na parte da conversão, normal. né? Mas essa foi a parte do impacto do meu ministério. Olha. E ali, pastor, foi tão impressionante que eu saí batendo nas casas. Falava, tem algum enfermo aí? Meu Deus. E casa de pessoas católicas. Eu tô com o poder da cura aqui. Sim, espíritas. Eu não perguntava religião. Eu falava, tem alguém precisando de cura? Tem. E trazia, eu orava e a pessoa era curada. Glória ali a minha Deus. vida nunca mais foi o mesmo. Eu ia trabalhar, eu trabalhava em salões de cabeleireiro, vendendo produtos com o meu irmão. E cada salão que eu ia virava um culto. Deus começava a me dar palavra de conhecimento. Tem alguém que tem um problema no joelho, aí a manicure sou eu orava, ela era curada. E aí, cada lugar que eu ia, eu estava na padaria, eu começava a orar pelo balconista. O balconista chorando na padaria, eu olhava, tinha 10 pessoas na fila. E a minha vida começou a acontecer isso. Até hoje, a nossa igreja, os sinais acompanham. Todo culto tem cura, tem milagre. Culto tem sinais. Todo culto tem milagres. Domingo agora, esse domingo, eu gosto de milagre fresco. Sim. Um irmão que ele sofreu um acidente de moto, chegou na live, nosso culto é pelo YouTube, né? Os nossos cultos lá. E aí falou, vamos orar por ele, que ele acabou de cair de moto e vai ter que fazer uma cirurgia agora. E nós começamos a orar para que antes dos médicos o Senhor colocasse as mãos sobre ele. Aí ele veio, passou no ortopedista, tá com o laudo lá, rachou a patela. Meu Deus. Nós oramos por ele. Ele falou, senti esquentar. Esse homem não precisou operar e não está sentindo nada no joelho. Instantâneo. Eu tenho uma diaconisa, a irmã Maria. Deu testemunho dela semana passada. Semana passada, no culto, ela veio. Apóstolo, ora por mim, eu quebrei o dedo. Ela não conseguia fazer isso aqui, ó, com o dedo do pé. Quebrou o dedo. Ela não conseguia fazer isso aqui. Quando eu fui pôr a mão, ela deu um grito. Não põe a mão, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando de dor. Nós começamos a orar por ela, ela caiu. Eu falei, se tem um anjo da parte de Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado, toca a perna direita dela. O anjo puxou a perna dela. Eu falei, agora opera. E a perna dela, e ela foi fazendo assim, ó. E ela, né, na unção ali. E aí alguns diáconos nunca tinham visto aquilo. Eu falei, olha os anjos trabalhando. Meu Deus. De repente, aí chegou um pastor auxiliar. Eu falei, você já viu isso? Ele falou, não, que impressionante. Eu falei, se tem anjos aqui ainda, toca o braço direito dela. E ela levantou o braço, bem na hora. Assim. Ela estava desacordada ali naquela unção. Quando ela levantou, ela começou a pular o dedo dela. Glória a Deus. Deus colou o osso dela, um milagre criativo. Só que ela falou assim, vocês não sabem, eu nem pedi oração, eu estava com o ombro inflamado, eu não conseguia levantar a mão. Olha. Quando eu falei pro anjo tocar o braço direito dela, ele curou ela também, o ombro direito dela também, sem eu saber. Ó, tá vendo? Você tá numa igreja que não tem sinais. Qual é o endereço da IP, pastor, em Jacareí? Até eu tô com vontade de um cu desse, irmão. Já tá lá. Não, mas eu creio muito, nunca duvidei. E a glória é para Deus, não é para o homem. Mas eu acompanhei, deve fazer no máximo aí 2 meses, se é que faz. O apóstolo Dernardi, acompanhei ele no culto, que me convidou para ir em São José dos Campos. O Evangelho Quadrangular. Faz pouco tempo, sofreu com o milagre fresco. Eu saí de lá e eu vi com os meus próprios olhos. Já vi isso, já vi isso no meu ministério, mas não foi eu quem estava pregando. Apóstolo Dernardi, vou convidar ele para estar aqui, inclusive. E estamos falando aqui de milagre. Eu vi Deus usar a vida dele e uma mulher que entrou com a cadeira de roda, paralítica, foi embora empurrando a cadeira. Depois do culto, eu estava lá do outro lado da calçada. E a cena mais bonita, talvez até do que ver ela saindo da cadeira ali, foi ela indo embora, levando a cadeira de roda. Quantos nunca viram isso, apóstolo? Quantos não têm esse privilégio, né? Pastor, eu estava ministrando na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Chegou uma criança de 5 anos, cega de nascença. Meu Deus. Tinha tanta gente para orar por cura, eu toquei ela caiu. E eu fui orar na outra pessoa. Quando eu estava na outra pessoa, o que você tem? Problema na perna. Aquela mãe dá um grito. Mas pensa num grito que te assusta. Meu Deus. Eu voltei, olhei, aquela criança voltou a enxergar.
E sem Juiz de Fora. Juiz de Fora. Quando aquela mãe pegou a mão daquela criança e elas pulavam e choravam e riam, ela saiu correndo. Ela morava numa casa na mesma rua que estava acontecendo aquele culto. Não era uma igreja, era um galpão. A gente estava fazendo um culto em cima de uma carroceria de carreta. Sim. Um galpão. Ela voltou correndo com toda a família católica. Nós amamos os católicos. Uhum. Eles chegaram e todos eles presenciaram aquele milagre. Eles se prostraram, Glória a entregaram Deus. a vida a Jesus e renderam a Cristo. Que forte, apóstolo. Como que a sua vida vai ser a mesma? Como não tem jeito, né? Tem como. Entrou ali no Santos, pisou no Santo dos Santos. E, apóstolo, tem como alguém ver tudo isso e ainda se apostatar da fé? Tem, eu creio que tem. Eu não Por creio. quê? Qual é o que eu devo fazer para cuidar da minha coroa? Porque eu sei que, igual o senhor falou, eu não acredito em desviados. Mas por que então nós vemos tantos homens que até foram usados por Deus e se apostataram da sua fé? Eu creio porque quando Paulo ele escreve a segunda carta de Timóteo, né? Ele fala de Demas, né? Então Demas era um dos que caminhou com ele. Imagina se nós vimos sinais, né? Semanalmente, com o apóstolo Denardi, com outros homens de Deus. Imagina quem andou com Paulo, né? Sim. E a Bíblia diz que ele o abandonou para viver o presente século. Então, os convites do mundo são atrativos, né? Business, dinheiro, fama, poder. Por isso que eu posso ver tudo isso e sair deste lugar. Pelo momento. Porém, quando eu vivo, quando eu tenho, a palavra é intimidade. Quando eu tenho intimidade, quando eu vivo Mateus 6,6, é impossível sair deste lugar. Eu posso ver tudo isso, Deus pode me usar para operar tudo isso e eu posso sair. Mas quando eu tenho intimidade, minha pastora, minha profeta, minha esposa pregou isso ontem sobre Gerar. Quando eu tenho intimidade com ele introduz algo dentro de mim. Aí não tem como mais, eu já tô barrigudo. Eu digo que grávida só conversa com grávida. Sim. O que é isso? Grávido de... Isabel fala para Maria, eu tô grávida e eu já sou velha. Seria impossível perante a medicina eu ficar grávida. Maria, fica tranquila, eu sou virgem e tô grávida também. Eita. Receba aí a grávido, igual o amigo pastor Marco Frissano, grávido de um avivamento, né? Isso aí. Que benção, apóstolo. Um bloco o senhor já vi que não dá. Vamos ter que trazer o senhor mais vezes aqui, tomara que o senhor aceite esse convite. Com certeza. Que legado o senhor quer olhar para trás aqui 10 anos, se Jesus tiver voltado? Que legado o senhor já quer ter deixado para essa geração? Quero deixar filhos apaixonados. Filhos apaixonados. Jovens que amam a presença. Aleluia. Porque herança é o que você deixa para os filhos, mas legado é o que você deixa nos filhos. Eu quero que eles amem a Deus. Esses dias meu filho tem 11 anos, no culto, agora essa semana, eu falei, filho, eu não sei se o papai vai te deixar casa, carros, tudo isso eu não sei, vou trabalhar para isso. Mas saiba de uma coisa, o seu pai foi um homem apaixonado por Deus. Amém. Ele começou a chorar. No meio do louvor da igreja. Glória a Deus. Então esse é o legado que eu quero deixar. O meu pai, meu pastor, o meu apóstolo era um homem apaixonado. E ele vivia o melhor dessa terra por Ele ser já partiu? apaixonado. Não. Eu quero que os meus filhos pensem entendi. assim, Perdão. né? Quando eles olharem lá na frente daqui Lá 10 na anos. frente. E eu quero que eles sejam apaixonados. Amém. Apóstolo, muito obrigado pela tua presença. Prazer. Você aí, eu resumiria esse episódio em se apaixone por Jesus, porque o impacto profético causa isso. Ipe em Jacareí, uma benção. Opa, Ipe em Jacareí, com certeza uma Eu não benção. falei o endereço, né? Ademar Pereira de Barros, 1598. Ademar Pereira de Barro, 1598. Qual os dias de Jardim culto? Santa Maria, Jacareí, perto da rodoviária, tá aí com Noivas. Qual os dias de culto? Quarta-feira às 20 e domingo às 9 e às 18.
Se alguém quiser chamar o senhor para pregar na igreja, o senhor tem um tempo para isso ainda? Opa! Dá um jeito? E... Amém. Paga para entrar? Não. Tem que pensar, a vida a gente pergunta isso. Não. Irmãos, faça uma visita então na IP, viu? Eu tenho certeza que essa entrevista é maravilhosa e enquanto ela durar aqui, divulgue, compartilhe para alguém. O Instagram, tem o Instagram da igreja? IP Jacareí, né? IP Jacareí, arroba IP Jacareí. Arroba IP Jacareí. E o seu pessoal? AP Felipe Rossi. Deixa eu só fazer o último convite. Fique à vontade. Setembro agora nós temos a Semana do Avivamento. Meu Deus. É um marco da nossa igreja. É uma igreja. semana toda? Deus me deu uma direção, uma visão. Num outro episódio eu conto, né? A visão foi muito forte. E Deus mandou fazer 10 cultos em 8 dias. E 200 horas de oração ininterruptas dentro da igreja. Imagina que vai ser isso. As pessoas entram lá e já são curadas, sem ninguém tocar. Há um ambiente de glória. 10 cultos em 8 dias, com 5 ofícios ministrando. Profetas, apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, nesses 10 cultos. Adoradores conhecidos no Brasil. Esse ano vai ter uma galera top lá, Antônio Cirilo. Que bênção. E vai ter, você que é de Jacareí região, já é privilegiado. Mas não importa a distância, vale a pena você ir para lá. Eu vou participar pelo menos de um dia. Eu moro ali também. Mesmo se eu morasse mais longe, eu ia. Deus abençoe. Apóstolo, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. Prazer meu. Nossa, receber vocês aqui. Rangel Cast, que Deus te abençoe.